se você estiver me vendo indo para lá, você vai para lá. Tá? Daqui a pouco eu desligo, eu tenho que tocar o óculos dela daqui a pouco. Tem que ser um lugar no central que seja bom, né? Pelo menos no início. Tem acesso a tudo. Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 6 de dezembro de 2013, sexta-feira. O verbete é de número 2863. São 6 páginas, 44 logias e 9 máximos. O tema de hoje é catástase autodesassediadora. A especialidade é autoconsciencioterapia. A verbetógrafa é a nossa médica aqui, Ellen Quintela, que ela é médica, ela é consciencioterapeuta, ela é voluntária da Conscienciologia desde 98, docente desde 2004 e tenepsista desde 2009. Na definologia, a catástase autodesassediadora é o momento do irrompimento de autolucidez da autoconsciencioterapeuta, capaz de arrematar, concluir, desenlaçar, desenredar, dissipar, obliterar, solucionar a intraconflitividade iminente, possibilitando a autodesintrusão pensênica e, em consequência, permitindo a intervenção cosmoética da equipe extrafísica de amparadores. Na pensenologia, a eliminação dos pensênios conflituosos, a mudança lúcida e autocrítica do megafoco das autopensenizações, a higienização holopensênica. O autoesclarecimento, promovendo a chispa discernidora para alcançar o autodesassédio. As rupturas contra o autoassédio. O gargalo evolutivo prenunciando novos patamares de manifestações conscienciais. A recuperação de cons explicitando a intenção cosmoética da consciência. Tem muito mais coisa aqui, a fatologia ela é imensa, então vale a pena ler com calma. Para a fatologia, a clarificação da psicosfera energética pessoal, o autoposicionamento de afinizar-se com o padrão pensênico dos amparadores extrafísicos, a validação das para-evidências, a progessioterapia catalisando a recuperação de cons. Na argumentologia, nós chamamos a atenção aqui para uma listagem de 60 pré-requisitos prioritários para se chegar na catástase. Na remissiologia, o auge consciencial, a autodesassedialidade, a consciencioterapeuta, o momento da mega decisão e a técnica da desassedialidade direta. A eficácia da catástase autodesassediadora depende da ampliação da lucidez, ortopriorização e autodeterminação evolutiva do intermissivista, interessado na vivência da autodesassedialidade. Você está disposto a optar pela profilaxia da doença consciencial? Sente-se responsável e preparado para remediar os desgastes da intraconflitividade? Na bibliografia específica, nós temos um item. Aqui, então, na mega-análise do professor João Paulo, ele traz 20 itens. Ortopriorização, desintoxicação, mega-decisão, intervenção, abertismo, irrompimento, autoesclarecimento, autodesassédio, autossaturação, autorresolução, autodesintrusão,
intraconflitividade, autodesassedialidade, autopatopensenidade, autoconsciencioterapia, autoimpactoterapia, paraterapeuticologia, homeostaticologia e ressexologia. Antes de passarmos aí para a professora Ellen, eu queria mostrar aqui em primeira mão 2 lançamentos que nós vamos fazer amanhã, no Círculo Mental Somático pela manhã. Primeiro deles é essa revista aqui, é a revista Interparadigmas, é a revista de doutores da Conscienciologia, que o nosso amigo Zaslaves que está organizando. A revista eu dei uma olhada, é fora de série, tem muitos doutores escrevendo aqui, justamente para fazer essa interface com a ciência convencional. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 artigos e mais uma entrevista com o professor Valdo Vieira. Então, fica aí o convite para amanhã, quem estiver em Foz do Iguaçu, para o lançamento pela manhã no Círculo Mental Somático. Nós temos também aqui o Anuário da Conscienciologia de 2012, feito por Flávio Bononato. Aqui nesse anuário, ele está fazendo o levantamento de todas as realizações das ICs no ano de 2012. É uma verdadeira loucura que tem aqui dentro de realização. É muita coisa que nós fizemos. E realmente o anuário, ele vai dar essa visão de conjunto do que vem a ser a CCCI de uma maneira geral. Então, só para vocês olharem aqui, são muitos gráficos, dá para ver? Muitas tabelas, tá, que tem aqui dentro. Então, fica o convite também para o lançamento que vai acontecer amanhã, no final do círculo. Então, Ellen, vamos começar aí a nossa conversa. A gente queria te pedir para que explicasse o porquê desse tema. Tá. A palavra catástase vem mais de um gosto meu pelas palavras gregas, né? Eu sempre estudei, sempre gostei. E eu quis juntar isso com uma experiência dos atendimentos na OAIC, os atendimentos consciencioterápicos, né, da parte clínica. E aí fiz uma analogia com essa palavra, né? Então, a catástase, ela é uma palavra de uma série de 4, que são palavras que se estudam na tragédia grega, né? No teatro, do teatro, né? Grego. E ela seria o terceiro ponto dessa questão do teatro. Então, a gente tem a prótase, né? Que seria a exposição do argumento, que está começando o desenvolvimento da peça. Depois a gente tem a epítase, que seria o desenrolar das ações principais. E aí vem a catástase, que seria o momento onde os acontecimentos se precipitam, onde você tem o ponto alto, né? onde é o ápice. Né? Na verdade, as coisas se esclarecem, né? A peça ela se esclarece. E, por último, tem a catástrofe, né, ou catarse, que seria o desenlace da ação em si, né, o que vem a posterior. Com relação à experiência, o que eu comecei a notar? Né? Inicialmente, eu peguei o foco dos atendimentos intensivos, né, que a gente tem na OAIC, que são os atendimentos consciencioterápicos, geralmente realizados por evolucientes que são de fora de Foz do Iguaçu. Então, geralmente, essas pessoas vêm de fora para fazer uma semana de atendimentos. São 5 atendimentos, de segunda a sexta-feira, 1 hora por dia. E aí, depois, eu acabei expandindo, e aí, por isso que eu coloquei a questão da autoconsciência terapeuta, porque, apesar de querer falar dessa experiência dos atendimentos intensivos, a gente não pode descartar que isso também acontece em qualquer modalidade de atendimento, isso vem a depender do evolucente do tempo, e com a gente mesmo em casa, aplicando a técnica diante de um conflito ou uma crise iminente também. O que eu comecei a observar? Antes a gente tinha... Na verdade, isso não acabou, né? A gente tem, mas algumas coisas foram cortadas.
Então, por exemplo, antes a gente tinha lá a quarta-feira que o professor Valdo atendia lá embaixo no holociclo, né? Hoje a gente já não tem mais. Então, eu acho que tem cerca de quase um ano, né, que ele parou de atender. Quando eu comecei a escrever o verbete, ele atendia ainda. Foi, na verdade, em foi esse julho. Ano? Não, foi esse ano. Julho, foi, é verdade. Foi no meio do ano. Então, no início do ano, quando eu estava mexendo no verbete, isso ainda acontecia. Então, o que a gente observava? O evolucente ele chega na segunda-feira lá com a problemática, né? Ele traz o desconforto, o incômodo, e a gente começa a investigar, começa já a aplicar a técnica da autoconsciência terapia. E os momentos vão passando, geralmente essas pessoas, às vezes, estão hospedadas na própria Cognópolis, estão aqui no Világio, ou na casa de alguém próximo, ou seja, em um hotel próximo daqui, elas vêm muito para o CAEC. Então, elas interagem com os cognopolitas, né, conversam, trocam ideia, faz os laboratórios aqui do CAEC, tem as dinâmicas parapsíquicas, o almoço, onde todo mundo se encontra, e tinha os atendimentos com o professor Valdo, as mini-tertúlias e as tertúlias conscienciológicas. E aí a gente observava que, à medida que os dias iam passando, e essa interação do evoluciente com todo esse processo ele ia acontecendo, chegava um momento do atendimento dele onde ele tinha essa catástase, que era esse ponto alto do entendimento da problemática dele, da conflitividade, da intraconflitividade dele. E a gente observava que, geralmente, isso acontecia nas quartas-feiras, e era interessante, porque tinha a sincronicidade do atendimento com o professor Valdo, e ele já estava 2 dias, né, em processo de consciência terapia. E isso acontecia na quarta, e na quinta e na sexta-feira, geralmente, eram os arremates daquele entendimento maior da intraconflitividade. E a gente começou a observar isso com uma frequência muito alta. Eu lembro de ter visto isso, óbvio, em atendimentos regulares também, mas como os atendimentos intensivos eles são bem intensos, né? Eles acontecem de segunda a sexta-feira, é tudo muito... mais fácil de acompanhar, né? Exatamente, você vê como a pessoa chega na segunda e como a pessoa está saindo na sexta-feira. E eu comecei a observar que isso acontecia de fato. E aí, então, veio essa ideia, como você perguntou, de trazer experiência e mostrar os facilitadores e também, em menor nível aqui, os dificultadores desse processo. Porque a gente vê, porque às vezes não era, já no primeiro dia a gente mostra isso, né? Ó, o que pode otimizar a sua semana de atendimento e o que pode te enrolar ou te prejudicar, que você podia evitar, os evitadores, né? Então, a gente observava que nem todo mundo seguia à risca, né, as orientações, enfim. E aí eu trouxe isso também para mostrar a importância de você entrar nessa bolha mais holopensênica. Imersão, né? Exatamente, você imergir mesmo na questão da consciência terapia. Agora, o consciencioterapeuta passa isso também quando ele está atendendo um evoluciente e ele tem um insight sobre a realidade do outro, que ele se esclarece sobre a problemática do outro? Então, assim, geralmente a gente já entra no campo, né, consciência terápico, e as contribuições, além das contribuições do evolucente, que é o que traz o processo da problemática dele, tem as contribuições dos 2 terapeutas que estão atendendo, às vezes de um observador, e da própria equipe extrafísica de amparadores, que vamos dizer assim, né, são os atores principais ali daquele processo todo. Em um determinado momento, assim, geralmente quando você começa a investigar, você está sondando, né? Você está no início das etapas da autoconsciência terapia. De fato, com alguma frequência sim, ou com muita frequência, esse momento ele surge de acordo com algum processo que o evolucente traz, e o terapeuta ele tem aquele clique do entendimento. Quando você olha para a pessoa que está na sua frente, o que essa consciência precisa, né? Qual é o gargalo? O que se mexer com ela vai desencadear, ela vai sair disso, as coisas vão se desenrolar. E aí esse clique, ele de fato também passa acontece. Também, né? Passa. Então, também, vamos para a primeira pergunta aqui, na Fatologia, página 26, primeira linha, favor comentar. O autoesclarecimento promovendo a chispa discernidora para alcançar o autodesassédio. Bom, a chispa discernidora é uma expressão, tem um verbete, né?
com esse nome, que, na verdade, seria essa neo-ideia incandescente, né? É o momento de lampejo de maior autodiscernimento da consciência, né? É quando ela entra em contato com a realidade dela de fato e ela entra naquele auge do autodiscernimento e ela entende. E, às vezes, aquilo é muito rápido, né? É um negócio, por isso o nome chispa, né? Um negócio que vai. E isso tem tudo a ver com o tema, porque, na verdade, para a pessoa chegar nessa catástase, que é esse ápice, que é esse ponto alto do entendimento da intraconflitividade, ela precisa começar um movimento de autoesclarecimento dela. E isso precisa ser contínuo. Geralmente, essa chispa, ou as chispas, podem acontecer ao longo desse processo de autoconhecimento ou autoesclarecimento maior da consciência, né? Você pode ter momentos isolados. O ideal é que isso se mantenha de uma maneira mais contínua, para a gente poder chegar e alcançar esse autodesassédio, que é esse momento máximo, né? Que a pessoa entende de fato e se autodesassedia. É o eureka, né? Exatamente. É o eureka. Então tá, Fatologia, página 26, terceira linha. As rupturas contra o autoassédio e a autocrítica reveladora. Então, as rupturas contra o autoassédio é quando a própria consciência ela se predispõe a romper com o autoassédio, com aquele mecanismo que ela mesma cria de patopensenes que vão intoxicando ela cada vez mais até ela entrar nesse momento de intraconflitividade muito grande, e até atraindo o processo do heteroassédio, né? E a autocrítica reveladora é esse movimento dela permanecer o mais lúcida possível para que ela consiga alcançar esse momento da catástase, que é o momento revelador da intraconflitividade dela, né? E aí a autocrítica ela é muito importante. Ontem até o professor Valdo estava comentando a questão das nossas falácias, né? Que até da gente ficar num movimento de já entender alguma coisa e criar algumas falácias ao longo da vida, né? Em cima das próprias ideias, né? Exatamente. Da conscienciologia. E o pior é que a gente às vezes acredita, né, naquilo e aquilo vai fazendo parte da nossa vida. Então, a importância de você ser o mais crítico, mais autocrítico possível, isso vai fazer desenrolar e desencadear esse ápice máximo, né, do entendimento. Então, a autocrítica ela é muito importante. A gente, às vezes, acredita nisso, né? A autocrítica é que vai fazer esse entendimento de como a pessoa funciona, né? Eu acho que é bem por aí. Página 27, agora na Fatologia, na quarta linha, de baixo para cima. O clique autodesassediador e a impactoterapia destrutiva e cosmoética. O clique autodesassediador é uma analogia também, é uma aproximação simples, né, desse que a gente acabou de falar agora, da chispa desse momento eureka, né, que você colocou. Então, é quando a gente tem um clique, né, a ideia. Às vezes é uma palavra que vai mexer. Às vezes o próprio evolucente traz, ou o consciência terapeuta ele traz algum processo ali, uma única palavra, aquilo mexe com a pessoa, ou mexe com você. Ou até mesmo quando você está no seu movimento em casa de autoconsciência terapia, e de repente você entra em contato com uma palavra, aquilo desencadeia, ou alguém te fala uma palavra, aquilo desencadeia o resto todo. Então, esse clique assediador, autodesassediador é exatamente isso. A impactoterapia destrutiva e cosmoética ao mesmo tempo é quando você mesmo promove, né, a auto-impactoterapia ou a impactoterapia durante os atendimentos consciencioterápicos, onde você, vamos dizer assim, é aquele movimento de matar ou morrer, né, o vai ou racha, né, você está enxergando que você precisa mexer com aquilo, você coloca todas as fichas ali, né? Vamos ver, agora vai com tudo, né? Aquele processo de vai com tudo. E ao mesmo tempo cosmoética, porque você olha para o outro no intuito de ajudar, tem a questão assistencial, né? Da mega fraternidade ali, do acolhimento. Você às vezes percebe que a pessoa tem relação com o grupo, né, evolutivo, e você quer
quer imprimir ali uma ajuda maior. Então, seria isso. Ok. Fatologia, página 26, segunda linha. Em meio à probabilidade de nos enganarmos a nosso próprio respeito, autoenganologia, como podemos otimizar o autodiagnóstico da intraconflitividade sem auxílios externos? Aí, o que eu já comentei da questão da autocrítica, né, e autodiscernimento. Por mais que você crie ao longo do tempo algumas falácias, que para você são até falácias lógicas, quanto mais você se conhece, quanto mais você conhece as suas tendências, o seu jeitão de funcionar, e aí não tem jeito, não dá para ser teórico, não dá para ficar elucubrando que eu funciono assim, eu acho que eu posso funcionar assim. É pegar os fatos. Então, olhar para a sua vida, o seu dia a dia, o seu entorno, começar a dissecar, a descrever o porquê que eu tenho determinados gostos, o porquê que eu me visto desse jeito, porquê que os meus amigos são esses, porquê que o meu trabalho é esse, porquê que eu gosto disso, esse tipo de leitura, esse tipo de música, enfim, esse tipo de programação, é começar a olhar o seu entorno. Quando você esclarece para você mesmo essas tendências reveladoras, que de fato é o fato em si das suas vivências, eu penso que essas falácias elas vão minguando, né? vão caindo por terra. Não tem como você sustentar isso, fica sem energia. Em atendimento a gente percebe que isso fica vazio. Às vezes o evolucente ele traz uma falácia dessa ordem. Nessa ordem de logicidade dele, e aquilo não tem energia nenhuma, fica oco. E às vezes até ele percebe mesmo em cima do lance, entendeu? Que não deu liga. Ele está falando ao vento, né? Não tem, como se diz, a lógica mais multidimensional. Quando a pessoa falou de fazer isso em casa, eu vejo que uma boa técnica para ajudar a entender essa questão das falácias lógicas que ela mesma vai criando, é a técnica da autorreflexão de 5 horas. 5 horas. Então, ela escolheu o tema que ela está tentando resolver e levar para essa técnica, né? Tem até um verbete, que é a técnica da autorreflexão de 5 horas. Eu devo ter colocado aqui, acho que na parte das técnicas, com certeza. E ela vai refletir sobre o processo dela, vai chegar nessas conclusões. Agora, você estava falando dessas falácias, desse autoengano, que é a pergunta que trouxe. Provavelmente a pessoa tem um apriorismo sobre ela mesma, ela se acha certa em alguma coisa e, no fundo, ela está errada. Pode ser isso? Pode, é uma via de raciocínio aí, de hipótese, né? De hipótese. Colocar como hipótese. Que ela toma como base uma hipótese equivocada. Como é que tira a pessoa disso, na sua experiência de atendimento? Tem alguma técnica que vocês usam para a gente usar em nós mesmos? Tem, assim, tem várias, né? Mas, por exemplo, às vezes quando a pessoa ela chega com essa opinião, né? Opinião já formada a respeito dela mesma, a gente vê 2 técnicas que logo de cara dá para ajudá-la a perceber. A técnica da autobiografia, que é quando ela começa a descrever toda a vida dela, desde quando ela lembra até os dias de hoje, os eventos mais marcantes da vida dela. Então, quando ela pega aquilo para ler, ou até a gente em atendimento pega a autobiografia para ler e olha, tem uma riqueza de detalhes muito grande. E são, de fato, esses fatos que vão ajudá-la a revelar-se. Exatamente. A revelar-se. É isso mesmo. Porque fica muito assim... Eu vou te dar um outro exemplo, que acontece muito. A gente tem muito essa questão da crise que monopoliza, às vezes é algo muito específico, não é algo muito grande. Então, às vezes, o seu gargalo, que está mais te incomodando, é um ponto ali, em questão. Então, a pessoa ela chega com essa questão, com esse ponto, e você percebe que a vida dela gira em torno daquilo. Que aquilo monopoliza ela de uma tal maneira que aí vem o sofrimento, né, as coisas dando para trás, enfim. Nada na vida dela vai para frente por conta daquilo. Então, quando a pessoa começa a mostrar a problemática daquele ponto específico, isso vai se revelando aos poucos. Porque a gente vai trabalhando cada veículo. Quando você associa esse ponto específico da problemática
com o processo mental somático dela, né, com as ideias dela, com as energias, aí mostra, ó, isso está compatível com o que você está apresentando energeticamente agora? E no seu soma, isso está compatível, ó, somaticamente, essa problemática? Ela se vê, não tem como ela não se ver. Está ali, está escrachado, né, vamos dizer assim. Bem. Fatologia, página 26, última linha. Como realizar a autoacariação cosmoética? A autoacariação cosmoética é o desnude, né? É o desnude sem autovitimização, é você ter um movimento de abertismo, de autoabertismo, sem passar por essas fases que nós temos a tendência de passar, que é a autovitimização, né? Então, eu vejo que a gente tem uma mania muito grande de olhar os nossos trafares e sofrer com aquilo. É diferente de você olhar um trafar de maneira técnica e como se você estivesse olhando, sobrepairando aquilo de fora e falar, caramba, eu estou com essa dificuldade, eu preciso melhorar isso e vamos mexer, entendeu? Eu tenho que ter ações para resolver isso. É diferente quando você se auto-vitimiza. E aí muda toda a logística do processo. Por quê? Você tira a responsabilidade, né, a autorresponsabilidade de você ser o agente ativo para resolver aquela situação e você fica estagnado sem ir para frente, entendeu? Bom. Patologia, página 27, segunda linha. Poderia nos falar mais sobre o momento de mutação intraconsciencial? O momento de mutação, o momento de mudança, né? Quando a gente tem esse clique, esse ápice do entendimento da intraconflitividade e a gente faz a viragem, né? Você tem um entendimento mais profundo acerca de quem você realmente é. A gente volta a falar da questão das falácias, né? Elas vão se desfazendo, aquilo vai perdendo força, e você vai entendendo mais a respeito de si mesmo. Polinomiologia, página 28. Poderia nos falar do encadeamento do polinômio? Prótase, epítase, catástase e catástrofe. Então, eu comentei aqui no início, mas agora eu vou fazer uma analogia das palavras com o processo da autoconsciência terapia, né, que seriam as 4 fases. Interessante que o polinômio também, né, são 4 fases da tragédia grega lá, e aí deu para fazer bem uma analogia. Então, a prótase seria esse momento onde vai se expor, né, o argumento, né, está começando a desenvolver a questão toda do conflito. Então, é quando o evoluciente chega com a problemática dele. Essa fase, fazendo uma analogia com a autoconsciência terapia, representaria a fase da autoinvestigação. O próprio evoluciente, ele começa a se auto-investigar, levantar a poeira, né, os incômodos, os mal-estares, com a ajuda dos terapeutas ali, isso aí falando dentro da questão clínica da consciência terapia. Ele está expondo o assunto, está trazendo o que está acontecendo. Quando a gente chega na fase da epítase, que seria o desenrolar das ações principais, a gente faz uma analogia com a fase do autodiagnóstico, da autoconsciência terapia, né? Então, existe uma série de incômodos, de desconfortos da própria pessoa, que isso vai levar a um centro. A pessoa ela vai começar a dar nome para aqueles incômodos dela, né? E essas ações vão começar a se desenrolar nesse sentido. A catástase seria um ponto alto desse autodiagnóstico. É quando a pessoa entende de fato não só o mecanismo da ressex, ou seja, ela não vislumbra só aquilo que ela precisa mudar do ponto de vista existencial. Ela começa a vislumbrar o que ela precisa mexer do ponto de vista intraconsciencial, que aí seria esse ponto alto, né, do entendimento das reciclagens dela. E aí você entra na catástrofe ou a catarse, que é quando as ações, né, se desenlaçam, você começa a colocar essas ações mais em práticas, fazendo um movimento de ação,
para ver no que vai dar, né? Do que você vai ter de resposta daquela ação. E isso seria a fase de autoenfrentamento da autoconsciencioterapia alinhada à fase da autossuperação. Porque aquilo ali te enche de energia, né? Quando você tem o entendimento todo, você começa a ter ações e você começa a ver que aquelas ações estão dando resultados em algum nível, que aquilo está te deixando melhor. E às vezes as pessoas querem fogos de artifício, né? E esquecem que energeticamente alguma coisa mudou. A sua psicosfera está diferente, a sua energosfera está diferente. Pode ter tido um heterodesassédio, um autodesassédio, não é isso? Exatamente. As companhias se afastam, você deixa de ser pensado e passa a pensar mais por si. Então, esses movimentos, às vezes, as pessoas não percebem porque são mais sutis, né? É possível chegar nessa autossuperação sem ter passado pela catástase? A catástase, assim, a princípio eu digo que não. Por quê? A catástase, ela seria o ponto alto do entendimento da sua intraconflitividade. Se a pessoa ela tem uma dificuldade de entender esse ponto alto, o porquê que ela está naquele movimento de crise, o que está causando aquilo, ela não vai conseguir passar pela fase do autoenfrentamento, quem dirá a autossuperação. Porque se a gente for parar para pensar, falando aí a minha linguagem médica, ninguém trata aquilo que não sabe o que é. Não sabe o que é. Se um paciente chega no meu consultório e com uma doença que eu não consigo identificar, nem ele mesmo sabe o que é, eu não vou conseguir passar um medicamento mais acertado para que aquela doença se resolva. E a gente pode transferir isso para a questão da autoconsciencioterapia. A pessoa não vai conseguir chegar na autocura se ela não está nem enxergando a doença dela. Estava até comentando isso com o Max hoje na hora do almoço. Que às vezes a gente tem o ímpeto de querer ajudar um grupo de pessoas ou uma determinada pessoa, e isso fica limitado. E aí que a gente vê que a assistência tem limite. Porque você olha para aquele grupo de pessoas e fala, gente, eles nem estão percebendo que eles estão doentes, muito menos eles vão querer ajuda, né? E qual é o seu papel ali, né? Como é que você fica? E qual é o seu papel, Ellen? Então, assim, como terapeuta, como é a sua ideia? A minha ideia é de você fazer pequenas ações, pequenos movimentos dentro da problemática, onde você se responsabiliza por aquilo. É mais ou menos como se você dissesse assim, olha, eu fiz a minha parte. Ó, Mabel, se a gente encontrar lá... Você me dá uns na cabeça. Extrafisicamente pós-dessoma, no período intermissivo, eu não te disse, eu não te falei. Quer dizer, a gente tem que fazer a nossa parte, mas a parte do outro realmente não dá para ser Depende feita. dele, né? Não dá para ter estupro evolutivo, né? Ele precisa ter vontade. E precisa, às vezes, de um tempo, né? As pessoas precisam certeza. dos seus tempos. Ok. Fatologia, página 26, terceira linha. Poderia comentar a autopotencialização da hiperacuidade? Então, a hiperacuidade seria a lucidez da pessoa, né? Então, é quando a gente começa a potencializar esse estado de lucidez, né? A pessoa, a consciência, ela entra num estado de lucidez maior. Então, ela estava tendo pequenos lampejos, né? De vez em quando é verdade, eu percebia que eu me manifestava desse jeito, alguém já me disse isso, algum amigo, algum familiar já me contou que eu sou assim, mas ela vai guardando aquilo, vai acumulando. Então, chega um momento que ela potencializa essa lucidez. E aí tem variáveis envolvidas. Ela pode fazer isso por si só, como alguém perguntou aí em casa, trabalhando as suas energias, talvez numa técnica dessa da autorreflexão de 5 horas, né? Criando um movimento para que isso aconteça, ou pela experiência que eu trouxe do SET consciencioterápico, o próprio campo consciencioterápico, a equipe extrafísica de paraconsciencioterapeutas, né? Dos amparadores envolvidos ali relacionados ao evolucente, acabam ajudando para que isso de fato aconteça. Né? Uma espécie de psicodrama, né? Um parapsicodrama. Exatamente. Tânia, você quer fazer uma pergunta? Pois não. Aqui na primeira página, na fatologia, na última linha, a autoacariação cosmoética, você pode desenvolver? Então, vamos lá.
Tem coisas que fixam mais, é interessante. A autoacariação, Tânia, é quando você mesmo se coloca, vamos dizer assim, diante do paredão, né? Você se auto-encantoa. Então, você tem uma série de traços que você já enxerga. Como eu acabei de falar, são traços que às vezes você não dá muita bola, que alguém já te disse, ou que você mesmo já descobriu, você vai acumulando aquilo, e chega num ponto de saturação desses traços. Eles começam a criar corpo, movimento, e aquilo começa a te incomodar mais. E aí você chega nesse momento da autoacariação, do autoencantamento. É quando aquilo fica tão explícito, a questão das falácias aqui que a gente falou, elas são desestabilizadas, vamos dizer assim, ou autodesestabilizadas, está tudo muito claro, muito explícito, que não dá mais para você procrastinar, empurrar com a barriga aquilo tudo. E aí você faz esse movimento de autoacariação, de autoencantamento, mas sem a vitimização, de uma maneira cosmoética, pegando os seus valores ali, em contraponto com o que você trouxe da intraconflitividade. E aí esse é o ponto alto dos conflitos, né? Isso. Aí não tem mais jeito. Não tem, ou vai ou não vai, né? Exatamente. Não tem mais jeito. Tem outra questão aqui também na fatologia, mas é na página seguinte, na página 27. Uhum. Cá na penúltima linha, já no final. Uhum. A autotaquirritmologia do consciencioterapeuta. Ah, tá. Eu vou falar dela, mas eu vou voltar um pouquinho antes, Tânia, para falar do evoluciente. Do evoluciente, tá? Porque a gente vê que isso é um trabalho de equipe. A gente já observa isso em atendimentos, né? Quanto mais aberto o evoluciente entra na consciencioterapia clínica dele, e eu digo o abertismo, não só do ponto de vista de exposição dele em si, da problemática, mas de autoexposição até do nível de entendimento da problemática dele, né? Ele está aberto para o que der e vier, vamos dizer assim. Quanto mais ele entra nesse movimento, mais ele entra num turbilhão de entendimento de novas ideias. Então, o que aparece para ele fica muito mais ágil, muito rápido. Ele acompanha cognitivamente o processo dele mais rápido. As ideias parece que ficam mais rápidas, né, no entendimento do que está acontecendo. E com relação à consciencioterapia, ao terapeuta, a autotaquirritmologia do terapeuta, isso vai não crescendo, porque o terapeuta acompanha o evoluciente acompanha o terapeuta. E aí a gente expande até mais para a equipe de paraterapeutas também, porque é a equipe extrafísica que está orquestrando aquilo tudo. Então, vamos dizer assim, o terapeuta ele fica mais atilado acerca do caso do evoluciente. E o evoluciente ele acompanha isso. Aí o processo é muito mais rápido, né? Tá, ok, muito obrigada. Na página 29, Recinologia, você poderia ampliar o item 30? Como é que é essa autoliderança cosmoética? Vamos lá, autoliderança cosmoética, né? A gente pode escolher, né, os papéis que a gente quer desempenhar, e aí fazendo analogia com a questão do teatro. Você pode escolher um papel mais passivo, aonde você aguarda e espera que as pessoas resolvam alguma coisa por você, ou que a ideia ela surja do nada, ou que alguém te apresente alguma coisa, ou você pode escolher esse papel de líder, que é você buscar o desenrolar da sua intraconflitividade, da ação do que você precisa desempenhar. Então, a gente observa que, geralmente, quando as pessoas são líderes, do ponto de vista consciencial, eu não digo nem só da tendência da pessoa, porque tem pessoas que você observa que de força presencial não tem essa questão de liderança muito presente, mas quando ela vai mexer com a consciencialidade dela, isso aflora, é aquela pessoa que vai, sabe, que acontece, que ela quer resolver, porque ela está saturada daquilo, e aí ela assume esse papel de liderança, ela toma as rédeas da situação.
e ela se torna o grande responsável para fazer aquela ação se desenrolar, entendeu? Então é quando ela assume esse papel, ela se responsabiliza por esse papel importante da vida dela. Na página 27, a ciclologia, não sei se você já falou, esse ciclo autoconsciencioterápico iniciado após os autoposicionamentos cosmoéticos. Na última linha. O autoconsciencioterápico iniciado após os autoposicionamentos cosmoéticos. Então, eu já falei sim alguma coisa, mas a respeito disso não, vamos aprofundar. O ciclo autoconsciencioterápico são aquelas 4 fases, né, da autoconsciencioterapia, que a maioria de nós aí já conhece, que é a autoinvestigação, o autodiagnóstico, o autoenfrentamento e a autossuperação. A gente observa de tudo. Observa momentos onde nós permanecemos só na fase da autoinvestigação, você não consegue dar um nome para aqueles incômodos, para aqueles desconfortos. Tem pessoas também que agarram ali, ficam mais estacionadas na fase do autodiagnóstico, ela já enxergou o que ela tem, mas ela não consegue ir para a ação, ela não consegue desenrolar a questão do autodiagnóstico. E aquelas pessoas que estão enfrentando, mas elas chegaram num nível de saturação do autoenfrentamento que aquilo parou, estagnou, ela também não está dando o próximo passo. Ela não está usando aquela energia do autoenfrentamento para começar um novo ciclo. Então, o que a gente observa? Que quando a pessoa, de fato, ela começa a caminhar, a se movimentar por esse ciclo autoconsciencioterápico, isso, de fato, se desencadeia quando ela se posiciona. Quando aquela pessoa ela entende que ela precisa daquele movimento para ela chegar num nível de maturidade evolutiva maior, para ela resolver aquela problemática dela, e aí ela deslancha. Porque muitas vezes nós observamos que esse ciclo autoconsciencioterápico não se desenrola, ou não, vamos dizer assim, termina para começar outro, porque as pessoas não se posicionam. Você quer dizer não querem? Não querem ter uma determinada ação, movimento, mas também não querem enxergar. São 2 vias. Porque às vezes ela não está enxergando e também não quer enxergar. E aí entram as falácias, entram as defesas, a reatividade toda. Então a gente pode ver por 2 caminhos, né? Ela não quer fazer e ela não quer enxergar também a própria doença, entendeu? Aqui na patologia, na página 27, a 4ª linha de baixo para cima, a impactoterapia destrutiva e cosmoética. Me pareceu aí uma certa contradição, um paradoxo. Você pode falar um pouco? Então vamos lá. Qual que é a sua dúvida, de fato, com relação a essa impactoterapia ao mesmo tempo ser destrutiva e cosmoética? Isso, me pareceu um certo paradoxo. Mas na verdade é mesmo, né? Por que a gente diz que a impactoterapia é destrutiva? É destrutiva no ponto de você desconstruir aquele movimento anticosmoético que você traz dentro da crise, dentro do conflito. Quando a gente fala destruir, não é no sentido bélico da palavra, é no sentido de você desconstruir todo aquele movimento, aquele conjunto de apriorismos ali, daquelas ideias que você trouxe. Então, você pode fazer isso com você mesmo, que seria a autoimpactoterapia, como nós podemos usar ela como técnica. Então, existe uma técnica, que é essa impactoterapia destrutiva e cosmoética, que nós utilizamos muito lá na consciencioterapia. E é interessante que isso criou até as pessoas às vezes falam disso, eu tenho medo de ir na consciencioterapia, porque eles vão bater em mim, né? Vão acabar comigo. Então, a gente ouve muito isso. E é interessante porque isso é muito técnico, né? Faz parte disso. Então é quando aquilo que eu falei para a Tânia, você desnuda a pessoa. Você mostra para a pessoa a realidade nua e crua. Por isso que ela é destrutiva, porque você está desconstruindo todo aquele movimento de apriorismo dela. Por que ela é cosmoética? Porque ela tem boa intenção, a intenção está qualificada. Você está fazendo isso para ajudar, para assistir. Você não está pensando mal da pessoa. Você não quer que a pessoa tenha um resultado ou uma reconstrução ruim daquele movimento. Entendeu? Não é para humilhar, né? Não, é para ajudar, não é para humilhar. Exatamente. Não é no intuito de humilhação, é isso aí.
Tudo bem aí? Tá certo. Na recinologia, aqui na página 29, você pode falar um pouco sobre o item 37, alto paravínculo intermissivo? Acho que tem um verbete, né, Mabel, do Tem. paravínculo, né? A gente já discutiu aqui. Então, o alto paravínculo intermissivo é quando a consciência, ela dá valor ou ela presta atenção no que fixa ela ao processo intermissivo. O que ela veio fazer aqui? Qual seria a linha dela de atuação? Qual é o grupo que está junto com ela? O grupo de assistidos que está esperando ali a assistência dela. Então, é quando ela cria esse vínculo e o paravínculo, tanto com o processo intrafísico quanto com o processo extrafísico. Isso relacionado ao curso intermissivo. Por que isso é importante num movimento autoconsciência terápico? Porque a pessoa ela começa a se lembrar da paraprocedência extrafísica dela. O que ela veio fazer de fato? Ela começa a perceber que tudo isso que a gente está vivendo aqui, até esse momento agora que a gente está aqui, eu estou aqui falando, está todo mundo aqui, vocês estão perguntando, isso é um grande teatrão, para que a gente consiga aprender, né, tirar aí pontos positivos para que a gente cresça e amadureça com isso, ou acesse ideias novas, ou que você tenha insights a respeito do que você precisa fazer. Então, esse vínculo ele é importante. Ok? Na fatologia, página 26, segunda linha, de baixo para cima. Gostaria que comentasse a restauração do equilíbrio holossomático a partir da compreensão da realidade íntima. Você falou de uma técnica, né, que você perguntou no início, Mabel, que técnicas que a gente pode usar lá em Sete Consciência Terápica. Essa técnica da checagem holossomática, ela também é muito rica. Por quê? Quando a gente observa que no primeiro dia, quando o evoluciente ele entra lá e a gente recebe ele ali na porta, cumprimenta e já vai levando para a sala, é interessante que você observa o grupo todo, ele não está chegando sozinho. Então, ali você já começa a perceber, ali que eu digo porque é o momento de presencial contato. Do primeiro contato. Mas, às vezes, isso vem até antes, ou vem na sua TENEPS, ou a sua semana te mostrou alguma coisa, né, que você vai atender ali naquele dia. Mas, geralmente, é esse primeiro contato. Então, você percebe esse grupo todo chegando. E quando o evolucente ele senta lá no primeiro atendimento e ele começa a falar da problemática, você tem uma leitura desse holossoma. Então, as energias elas te mostram alguma coisa. Às vezes a pessoa está ansiosa, está nervosa, está angustiada e com medo. Isso tudo fica muito evidente, porque o campo consciencioterápico ele é muito ostensivo. Ele de fato aquilo que a gente comentou lá com a Tânia, ele te desnuda, ele mostra de fato a sua realidade. Com o passar dos dias, dos atendimentos, a gente começa a perceber que essa restauração desse holossoma, no intuito dele ficar mais saudável, mais equilibrado, ele começa a acontecer quando as companhias vão se desfazendo, né? Porque a equipe extrafísica de amparadores está acoplando mais, porque ele está entendendo mais acerca da realidade dele, as coisas estão mais claras, não tem mais aquela nuvenzinha preta lá sobre a cabeça, enfim. A pessoa está tendo um entendimento maior da realidade dela, e aí isso acontece de fato. E é um movimento, muitas vezes, que os assediadores não querem que aconteça, não é isso? Por isso que essa tensão pré-catarse, né? E não se quer que se mexa nisso, porque senão vai melhorar. Então, o que a gente fala até com evoluciente, né? Eu mesmo, como evoluciente, já ouvi isso em algum momento, quando fui evoluciente, né? Você acha que é fácil estar sentado nessa cadeira, chegar até aqui? Não é. Não é. Porque, assim, a gente mesmo vê isso na prática. Tem evolucientes que marcam atendimentos intensivos e não conseguem chegar em Foz do Iguaçu para os atendimentos. Então, teve algum problema na família, alguma doença, alguma coisa no trabalho, alguma coisa impossibilitou dele chegar aqui nos atendimentos. E quando chega, a gente percebe isso de fato. A pessoa, às vezes, ela traz até as experiências. Olha, foi difícil, ufa, cheguei, foi difícil chegar aqui. Então, aconteceram várias coisas aí nesse último mês que quase que eu não vim para os atendimentos. Você percebe isso na prática. Mas é interessante também falar que depois desse momento de tensão assim grande,
a esse momento de alívio, né? Se não passar por esse momento de tensão, não vai haver provavelmente o alívio. Na verdade, o que a gente gostaria Que muito, não precisasse que nem nada precisava das, que é a Vocês crise de crescimento, O ideal né? é que vocês não precisassem existir, né? Os consciencioterapeutas. Exatamente. Que todos nós fôssemos autoconsciencioterapeutas o tempo todo, né? Que as nossas crises não durassem nem 5 segundos, entendeu? Que você conseguisse resolver com essa autotaquirritmologia aí, entendeu? Uma colega mora em uma casa há meses que foi um posto de saúde e ela me relatou ter visto consciexes por lá. A TENEPS à distância pode desassediar o local? Então vamos lá. O posto de saúde ele é um ambiente ambíguo, né? Hospitais, as questões que envolvem o processo da saúde física em si, todos são ambientes ambíguos. Então, onde a gente pode ter muita assistência, também pode ter muito assédio. Isso vai depender do... Não, onde tem muita assistência, tem muito assédio. Exatamente. E isso vai depender do holopensene, do grupo de ideias das pessoas que estão ali envolvidas, que vai fazer isso ficar melhor ou vai piorar a situação. Eu não sei se essa pessoa sabe, a gente tem, a OIC, várias ICs têm esses pedidos de TENEPS, né, que a pessoa manda por e-mail. Se eu não me engano, acho que é da OIC, não vou lembrar agora. Que a Miriam lembra? Que a Miriam está aí? Então, assim, tem um endereço que você envia esses pedidos de TENEPS e eles são distribuídos lá nas pastas dos voluntários e tenepsistas da OIC. A TENEPS, a priori, né, nós trabalhamos tanto com o processo que está acontecendo ali muito próximo a você, como as questões à distância também. Então, eu acho que caso ela queira trabalhar e queira ajudar, ela pode sim enviar esses pedidos de TENEPS para que se trabalhe, coloque o endereço direitinho do local, o nome da pessoa, o motivo do problema, para que se trabalhe à distância. E respondendo a pergunta dela, isso pode acontecer sim. Esse desassédio, ele pode acontecer à distância sim. Tem um e-mail aqui, que eu não sei se é, Ellen, que aco@oic.org.br. É esse mesmo. Então, para quem quiser mandar esse pedido para a OIC, o e-mail é aco@oic.org.br. É isso mesmo. É isso aí. Página... Agora, ela não colocou se ela é tenepsista, né? Não colocou, também não disse de onde é, que também seria uma coisa interessante, porque às vezes tem pessoas na própria cidade dessa pessoa, né? Que faz TENEPS, que poderia ajudar. Inclusive ir lá. Poderia ir lá no próprio local ajudar. Verdade. Isso era uma coisa de sonho de consumo nosso lá a gente já conversou sobre isso na OIC, né? Se você pudesse, dentro de um atendimento consciencioterápico, estender isso, né? Então, a pessoa vai lá, leva a problemática dela, vamos dar um exemplo. A pessoa tem um monte de bagulho lá, um monte de coisa que você acaba conhecendo, que está empatando muita coisa da vida dela. Então, acho que a Kátia trabalhou... A Kátia Aracá, que ela trabalhou com isso um tempo, né? Não sei se ela trabalha. Não sei também, mas ela fazia algumas visitas, na casa da pessoa e checava essa questão dos bagulhos, né? E fazia limpeza, né? É porque às vezes a pessoa está tentando fazer a reciclagem e o impedimento é justamente certos objetos que tem na casa dela. Ela tenta e não sai do lugar. O processo intrafísico, né? Então, assim, o bacana é se a gente pudesse agregar tudo isso. Nem sempre dá. Até porque a gente não tem terapeuta para fazer isso. Todos os ambientes, né? E aí tem que ver todo um critério de segurança também que se envolve isso. Enfim, mas seria bacana, né? Eu acho que um dia a gente vai chegar nesse patamar. Outra coisa que eu falo também, que seria o máximo, se isso pudesse acontecer, né? A gente filmar os atendimentos, e aí a pessoa vê as reações, vê os trejeitos, a maneira como senta, as caras e bocas, aquela torcida de nariz, aquele sorriso deslocado, num momento sério, às vezes está mexendo com o processo de anticosmoética, é bem interessante. É quase que uma parapsicoteca que você está querendo, exatamente. Né? Quase isso. Pensenologia, página 26, segunda linha. A eliminação dos pensenes conflituosos. Poderia ampliar mais, nos fornecendo também técnicas e dar exemplos pessoais?
Então, assim, a eliminação dos pensênios conflituosos, você pode começar do básico da técnica até um processo mais aprofundado. Então, o que seria o básico de você mudar, né, ou eliminar os pensênios conflituosos? É a técnica da mudança de bloco pensênico. Tem verbete? Eu vou olhar. Não estou lembrando agora se tem. Foi? Olha, foi o próprio duplista. Como chama, Max? Sério? Tem verbete, Que bacana. Como eu estou desinformada. Que vergonha. Vou ser puxado a orelha depois. A gente ajusta depois. Né? Então, a técnica da mudança de bloco pensênico, né, é você mudar a sintonia, igual o rádio, né? Mudar aquele movimento de pensênios que você vem trazendo e pensar em outra coisa diferente. Se envolver com outro tipo de pensênio, ou até fazer uma atividade diferente, vai ler um livro, vai ver um filme, enfim, vai ouvir uma música, o que te tire daquela realidade patopensênica ali, do conflito daquele momento. O trabalho com energia, a instalação do estado vibracional, isso também é essencial. Trabalhar com as energias para que você comece a mudar o estado daquilo que você está sentindo e daquilo que você está pensando. Uma outra técnica que eu vejo que ajuda para quem faz é a técnica da TENEPS, que você chega lá na TENEPS, você cria a tela mental antes da TENEPS ali de fato começar, e você visualiza todo aquele movimento que você teve até de patopensenidade, né, no dia todo, e aí você entra num processo de jogar as melhores energias e aquilo vai se dissipando e você vai promovendo assistência ali daquilo tudo. Então, enfim, tem que ter vontade. Eu vejo que são várias técnicas. Eu podia ficar citando aqui, ó, a técnica da autorreflexão de 5 horas, que também é um processo mais profundo. Quer ver uma outra técnica? Aplicar o laboratório da imobilidade física Vígio, também é uma técnica excelente, via FOSE, fazer o laboratório. Tem ele no campus de Saquarema também, né, lá no Rio de Janeiro. Tem na IAC, em Portugal. A IAC também é. E tem também o laboratório de pensenologia, né? É verdade. Que fazer uma listagem dos patopensênios, né? E a raiz de cada patopensênio. Exatamente. De secar isso tudo. De secar e ajuda, né? Eu tenho uma pergunta aqui para você na fatologia, na 6ª linha, na primeira página, 1, 2, 3, 4, 5. A recuperação de cons explicitando a intenção cosmoética da consciência. Por que você fez essa relação de cosmoética com recuperação de cons? A recuperação de cons explicitando a intenção cosmoética da consciência. Então, por que eu fiz essa associação, né? A gente percebe que quando a pessoa ela começa a entrar mais em contato com essas unidades de lucidez, que ela começa a resgatar a paraprocedência extrafísica dela, e isso de maneira muito sincera, entra nesse movimento de mostrar de fato o que ela precisa fazer. Porque, vou dar um exemplo. Às vezes, quando a pessoa ela chega com aquele apriorismo, né, com aquela ideia pronta a respeito do conflito ou dela mesma, ela ainda não entrou em contato com essa paraprocedência. Ela começa a recuperar ali durante os atendimentos, ela enxerga uma coisa, ela entende mais profundamente outra. Quando isso vai acontecendo, a intenção dela com relação ao que ela precisa fazer, de fato, isso vai mudando, é interessante. Ela passa de um momento de desqualificação da própria intencionalidade para um momento de qualificação da própria intenção dela. E aí aquela falta de seriedade, aquela falta de respeito que ela tinha para com ela mesma, aquilo vai acabando, e aí ela começa, sabe, vamos dizer assim, ela vira adulta. Ela entende que ela tem responsabilidade, aquilo depende dela e ela precisa fazer aquilo acontecer. Professora. Espera só um pouquinho, Tânia, que ela está ali, depois você. Parabéns pelo verbete, muito obrigada. Estou fazendo consciencioterapia. Hoje já encerramos, né? Hoje é o último encontro, atendimento. Feira. Hoje é o dia dos fogos de artifício. E o seu foi também intensivo? Você fez intensivo? Sim. Vamos ver se ela passou pela catástase.
Passei primeiro. E eu, quando você falou na quarta-feira, até eu sorri, a colega aqui também, porque na quarta-feira realmente é algo diferente. Foi ali que parece que assentou tudo, não é, sabe? Não é interessante, é verdade. Interessante, é Tá vendo? impressionante. É matemático, porque você tem 2 dias aqui, 2 dias aqui, a É quarta do no meio. É exatamente. Sabe que eu até questionei quando eu fiz o verbete, que eu levantei eu coloquei como exemplo esse atendimento do professor Valdo da quarta. Falei, gente, será que ele escolheu a quarta? Porque ele poderia ter escolhido vários dias para fazer atendimento lá no Holociclo. Ele escolheu justamente a quarta-feira, o meio da semana. E a entendeu? quarta-feira, naquela quarta-feira, a mini tertúlia e a tertúlia, ela veio assim, direto ao ponto, sabe? É interessante, Foi feito né? para você. Como? Foi feito para você. Assim, ó, mas diretíssimo, assim, sem perder nenhum ponto. Eu só vou te corrigir Tá. na inversão aí dos papéis. Tá. Não foi a mini tertúlia e a tertúlia que foram feitas para você. Você que se fez para a mini tertúlia e para a mini, porque ela criou esse abertismo, né? O ponto de sinergismo, de acoplamento com o que estava acontecendo, né? Porque se você tivesse apagada ou não enxergando nada, totalmente míope, né? Você não ia perceber o que estava acontecendo. A Mini e a tertúlia poderiam ser o máximo para mim e para a Mabel, mas talvez para você não fosse, entendeu? Então o movimento foi seu, foi de dentro para fora. Foi muito bom, está sendo muito bom. Eu senti muita falta, né? Porque agora saí Agora daqui, você faz em casa. Toma conta das suas coisas agora. Eu gostaria que, se você pudesse expandir, por favor, na detalhismo, página 27, voluntariologia. Essa questão toda me dá. Tá. A importância do vínculo consciencial através do voluntariado em instituição conscienciocêntrica. Isso aqui, igual eu comentei no início, né? Talvez nem todos passem por esse movimento da catástase. E talvez nem todos saiam da autoinvestigação, nem todos saiam do autodiagnóstico, enfim, das etapas que se seguem. O que a gente percebeu na experiência dos atendimentos, principalmente os intensivos? Quando a pessoa ela tem um vínculo com a questão da homeostase, da saúde, porque você imagina, ela está voluntariando, então tem aquele vínculo consciencial, e o trabalho voluntariado que ela está fazendo, de voluntário, é para a assistência. Pode até ser que seja para ela no primeiro momento, mas ela está fazendo aquilo para alguém, o nome mesmo diz, é voluntário, né? Não está ganhando nada com aquilo, ela está fazendo para alguém. Quando ela mantém esse vínculo num processo de assistência, onde ela está se doando, ela está saindo dela, aquilo fortalece mais, porque ela está num meio mais saudável, mais homeostático, mais equilibrado. Nem todos nós temos, óbvio, todas as nossas mazelas corrigidas, né? A gente está aqui e, aos poucos, a gente está adquirindo aí essas unidades de lucidez e estamos amadurecendo. Mas, se você for ver na média da instituição, são muitas pessoas pensando parecido, pensando em fazer assistência, em sair de si para o outro. Quando a pessoa tem esse vínculo nesse local, isso deixa ela, vamos dizer assim, com diferencial, quando ela chega na consciência terapia, entendeu? Isso traz um diferencial, porque isso aproxima ela do que é mais saudável. E aí são escolhas, né? A pessoa ela pode escolher se ela quer ficar mais perto do que está saudável ou perto do que está mais doente, né? Chegou, antes da Tânia perguntar, chegou um e-mail aqui nos socorrendo, da Thaís. Então, ela está explicando que o e-mail para pedidos de TENEPS para a OIC é teneps@oic.org.br. Então, não enviem para aquele e-mail que nós passamos, e sim a esse, teneps@oic.org.br. Tânia. Ellen, na recinologia, aqui na página 30, o item 58, incredulidade cosmoética, você pode desenvolver? Então vamos lá, com a catástase? A incredulidade que a gente fala aqui é do próprio princípio da descrença, né? Não acredite em nada, tenha as suas experiências. Isso também, Tânia, tem relação com o que eu falei lá no início, da questão do apriorismo, né? Das ideias pré-concebidas que a pessoa já traz a respeito da problemática dela ou a respeito da própria intraconsciencialidade.
Quanto mais crédula a pessoa chega, ou seja, com quanto mais crenças a pessoa chega para a consciência terapia clínica, ou até para entrar num movimento de autoconsciência terapia lá dela individual, mais dificuldades ela vai ter para fazer aquele desnudamento, porque ela vai ter menos abertismo. Ela vai estar apegada a determinadas crenças, que aquilo não vai conseguir fazer com que ela abra um leque de possibilidades do que ela poderia enxergar a respeito da realidade dela, entendeu? Então, eu coloquei a incredulidade, porque quanto menos crenças a pessoa tem, mais fácil, mais rápida, mais otimizada vai ficar o movimento de autoconsciência terapia dela. E cosmoética, por quê? Porque isso precisa estar alinhado com os valores dela. Não dá para ser uma incredulidade instintiva, ter isso só por ter, é instintual. Tem que estar alinhado com os valores, porque aí ganha mais força, entendeu? Estou aqui, obrigada. Página 28, enumerologia. Poderia ampliar os itens da enumerologia? Isso aqui que está a questão que eu coloquei. E nem está tudo aqui, pessoal. Eu acho que essa numerologia mudou, Mabel, várias vezes, porque não estava no padrão, né? E o que eu estava querendo traduzir aqui para a turma. Então, aqui eu acho que falta até alguns itens. Não? A crise consciencial, né? O momento que a pessoa ela chega no atendimento com a situação da crise. Você está dizendo que isso é um crescendo? É um crescendo. É um crescendo, isso um passo a passo. Isso. Tá. Então, assim, é um passo a passo do que vai acontecer, isso, provavelmente. E tem sinergismo aí também, porque tem situações sinérgicas. Então, a pessoa chegou lá com a crise consciencial, ou ela está num determinado momento de crise, né? Então, aqui vamos falar dos dois movimentos. O movimento autoconsciência terápico, que é você com você lá na sua casa, e o movimento da consciência terapia clínica, que é quando ela chega na OIC no primeiro dia de atendimento consciência terápico. Então, ela chega em crise. Ela inicia a autoconsciência terapia dela. Ou seja, está lá no primeiro dia, ela senta lá na sua frente, ou ela está em casa, ela começa a levantar os incômodos dela, os mal-estares, o que está incomodando ela naquele atual momento da vida dela. E aí a gente vai trazer, a partir daí, vai trazer mais para Foz, porque aqui estão os otimizadores que eu coloquei do que ela poderia aproveitar. Óbvio que a gente tem lá o campus da IAC também em Évora Monte, tem o campus de Saquarema no Rio, que as pessoas podem ter esses otimizadores lá também, porque lá tem laboratórios. Aí começam os labcons pessoais, né? Ela começa a movimentar os laboratórios pessoais dela. Então, ela vem para o CAEC, encontra com pessoas, às vezes é uma pessoa que é do Rio de Janeiro, encontra com pessoas que são do Rio, que já estão morando em Foz há algum tempo, interage, começa a trocar uma ideia, conversa com um, conversa com o outro, se solta mais, almoça ali no restaurante, enfim. Ela está interagindo com a Cognópolis. Vem participar das tertúlias conscienciológicas, né? Essa, por exemplo, e as mini tertúlias de manhã também, as tertúlias, né, que acontecem pela manhã também, no horário das 9 horas da manhã. Então, ela começa a aumentar ali a quantidade de ideias que ela vai acumulando. Interage, é o que eu falei, interage com os compassageiros evolutivos, né? Continua interagindo com as pessoas, vai encontrando com um, com o outro, vai para a holoteca ou para o holociclo fazer pesquisa, participa, e aí tem mais coisas aqui que a gente tirou, participa dos laboratórios. Na verdade, os labcons, eles também, aí entram os laboratórios do CAEC, né, os laboratórios. São quantos laboratórios, Mabel? 17. São 17, né? Então, ela tem aí um purpurri de laboratórios que ela pode escolher com relação àquilo que ela está pesquisando naquele momento. Outra coisa que não está aqui também, que a gente indica com alguma frequência lá na OIC, é o CAPEX, que é o Serviço de Atendimento ao Proexista, né? Então, assim... Da APEX, que é da IC exatamente, da IC APEX. A pessoa ela chega com um processo muito iminente, muito importante de indefinição da PROEX dela, e aquilo está atravancando uma série de coisas, e a gente encaminha. A gente tem até tido... É bacana porque ela consegue o atendimento exatamente naquela semana que ela está sendo atendida. E, às vezes, isso acontece de ser positivo e ela consegue entender mais ainda das coisas dela.
E, por último, eu coloquei as reuniões clínicas consciencioterápicas. Olha que coisa interessante. As reuniões clínicas consciencioterápicas, onde nós discutimos os casos, né, consciencioterápicos. Dentro da OIC você se reúne. Dentro da OIC, na área clínica, né, os consciencioterapeutas envolvidos no caso, eles debatem com um grupo pequeno e restrito de outros consciencioterapeutas aquele caso em questão, e ali entram mais ideias. Porque o campo tem aporte. O campo ele acontece ali naquele momento de novo. E elas acontecem exatamente que dia? Na quarta-feira. Gente, quarta-feira é o dia da autocura. Nós já vamos definir que é o momento do início da autocura. É interessante. Sei que tanta sincronicidade, né? Bacana. E assim, nesse momento das reuniões clínicas, o campo se intensifica, aparecem mais ideias, e aí a oportunidade de você poder ajudá-la se amplia, entendeu? Eu vou passar a pergunta para ele, mas já que você falou nisso, eu tinha uma curiosidade. Vocês já estudaram as sincronicidades que o evoluciente começa a ter após o início da consciencioterapia? Isso é fato? As sincronicidades em cima dele para o processo de autossuperação aumentam? Ou ele que enxerga? Vocês já estudaram isso? Tá, assim, ó, eu vou falar da minha experiência, assim, eu nunca debati isso abertamente, a gente percebe isso nas reuniões clínicas, tá? Isso se discute. Esses pontos são levantados na reunião, a gente acaba, em algum momento, enxergando ou não isso daí. Da experiência do atendimento, a gente vê de fato dois movimentos. O movimento que ele faz, e por isso aquilo que eu falei para ela, então é de dentro para fora, que é o principal. É o primeiro, sem esse não tem o resto. É por isso que ele está se conectando mais com o que está acontecendo, porque o que aconteceu? De uma certa maneira, algumas consciex foram afastadas. Então, a técnica da progessioterapia, que é a técnica que a gente aplica em sete consciencioterápico, e também a gente pode fazer isso em casa, nas dinâmicas, tem algumas dinâmicas aqui. Eu não falei aqui também tem entram as dinâmicas parapsíquicas, tá? Né? Na enumerologia. Então, em algumas dinâmicas tem essas técnicas da progessioterapia também. Esse momento é um momento, vamos dizer assim, espanador, né? De fato, espanador de consciex. Mas explica só uma coisa, essa progessioterapia é o evoluciente que faz ou são os consciencioterapeutas de apoio? Não, o evoluciente, nós colocamos o evoluciente em progessioterapia. Ah, tá bem. Às vezes, um dos consciencioterapeutas entra em progesso durante o atendimento, isso pode acontecer. Mas do caso que eu estou falando aqui agora, é nós colocando o evoluciente. Sim, o evoluciente passa pelo experimento. Isso, passa pelo experimento. E ali é interessante, porque é o experimento espanador de consciex. Qual que é o grande objetivo ali, além de colocar ele com a realidade intraconsciencial dele? É permitir que ele passe a pensar por ele mesmo, e ele deixe de ser pensado por aquele grupo de consciex que estavam acompanhando ele, que tem relação com ele, entendeu? O grupão dele, que ele atrai. Por que a progessioterapia faz isso? Porque no trabalho de energia, à medida que você vai estar lá dando os comandos, né, à medida que ele vai relaxando e ele vai entrando mais em contato com ele, o campo consciencioterápico que está formado ali, ele fica mais ostensivo. E de uma certa maneira, ele começa, naquele movimento dele de projeto, ele começa a pensar, entrar na realidade dele. Ele começa a pensar de uma maneira mais saudável. É interessante. Ele desnuda. Ele desnuda. Naquele momento, as consciex que tinham relação com aquele padrão, vamos dizer assim, pouco antigo dele, né, que chegou junto com ele, elas não conseguem ficar perto ficar perto. O holopensene está incompatível dele com o do grupo, entendeu? Extrafísico. E dentro do tratamento, existe um dia para isso? Ó, chegou a hora ou depende do caso? Não. A questão da progessioterapia Cada caso é um caso. Depende do caso. Faltava tem casos você que você dizer que era trabalha muito com energia, tem casos que é menos, mas enfim, o ideal é sempre trabalhar mais com energia, né? Esse é o diferencial, colocar a pessoa em contato com a realidade dela. Né? Acho que tinha uma outra coisa, né, que a gente estava falando das quartas-feiras, da reunião das sincronicidades, estávamos falando. É isso aí. Então, o mais sério é quando a pessoa, parte dela, ela começa a ser o para-raio, né? Ali, vamos dizer... O atrator. Exatamente. Ela começa a atrair aquela sincronicidade toda. Agora, é inegável também, a gente não pode negar, que quando a pessoa ela entra num movimento de posicionamento, de querer trabalhar com a realidade dela e querer ficar melhor,
situações ao redor dela vão acontecendo, a gente até brinca, amparador não dá ponto sem nó, né? Então, assim, vou dar exemplo. A pessoa está em conflito com alguma questão familiar, é aquele familiar que liga para a pessoa no meio da consciência terapia dela, e aí eles conseguem resolver alguma problemática. Quer dizer que, na verdade, houve um desencadeamento de processos de retratação dela e do grupo intrafísico e extrafísico, que depois vai acontecendo isso no meio do caminho, Exatamente, né? É isso aí. Os efeitos disso. Né? É isso aí. Tudo bem. Tem uma pergunta? Oi. Em Recinologia, o item 52... Qual a página? Página 30. Ah, tá. O item 52, autoscopia extraconsciencial. Você pode ampliar um pouco isso? Vamos lá. Eu vou até falar das duas, tá? Sim. Então, eu coloquei aqui a autoscopia extraconsciencial e a autoscopia intraconsciencial, né? Isso tem relação com aquela realidade do entorno da pessoa que eu coloquei anteriormente. Então, é quando a pessoa começa a olhar para ela e ela começa a enxergar a realidade externa a ela. Então, é aquilo que eu falei, né? Os gostos, os apetites da pessoa. Por que ela gosta de determinada companhia? Por que ela se sente bem em tal local? Por que ela gosta de determinado assunto? Então, ela começa... Por que ela está relacionada com aqueles objetos, com aquela profissão, com aquele trabalho, com aqueles amigos, enfim. Ela faz uma varredura no que está externo a ela. Quando isso é intraconsciencial, essa varredura ela é interna. Então, a pessoa começa a levantar, por exemplo, os pensenes padrões dela, os patopensenes padrões dela, o modus operandi dela, se aquilo acontece no dia a dia com muita frequência ou não, se ela tem aquelas ações mais exacerbadas em determinados contextos ou não. Então, essa varredura ela é mais interna, é intraconsciencial. Ficou claro? Ficou, entendi. Ok. E eu tenho uma outra pergunta. Na parafatologia, a terceira linha de baixo para cima, o que seria o parapsicodrama possibilitando a automanifestação consciencial mais evoluída? A Mabel até falou dele aqui, né, Mabel? É isso aí mesmo. Então, assim, a gente pode admitir, como eu falei, que isso aqui é um grande teatrão, né? Isso é a minha fala aqui agora é um parapsicodrama, né? Para causar alguma coisa, né? Isso vai depender de cada um de nós, se isso vai causar ou não alguma coisa em cada um de nós. Não sei se você sabe, a técnica do psicodrama, ela foi organizada e criada pelo psicólogo El Moreno, né? Tem um livro até bacana, que é Psicodrama. Você lembra, Max? É Psicodrama ou alguma coisa, agora só Psicodrama, né? O nome do livro. Então, enfim, a gente acabou fazendo uma adaptação disso, e a gente percebe que isso acontece muito, que são os teatros consciencioterápicos, né? Então, a gente tem lá o campo consciencioterápico, como eu já falei, muito ostensivo, e é interessante que a equipe extrafísica de paraconsciencioterapeutas ou a equipe extrafísica de amparadores daquele evoluciente que está ali, acaba proporcionando algumas situações, muitas delas em campo ali, consciencioterápico, no momento da consciencioterapia do evoluciente, que acaba possibilitando com que ele entre em mais contato com a realidade dele. Aproxima ele da paraprocedência extrafísica dele. Então, por exemplo, deixa eu ver alguma coisa recente aí para te ilustrar. A pessoa está fazendo consciencioterapia, ela vem fazer um laboratório aqui no CAEC, né? Vamos supor, a pessoa tem lá uma questão afetiva de dupla evolutiva e ela vem e resolve fazer o laboratório aqui de dupla evolutiva. No meio do laboratório, ela tem alguma ideia a respeito da realidade dela que mostra para ela que, por exemplo, ela não consegue arrumar um parceiro ou uma parceira porque o problema é dela. O processo é intraconsciencial. Normalmente é. Né? É um mecanismo intraconsciencial que ela tem, um traço que ela tem, que faz com que as pessoas não se aproximem dela. Então, é montado todo um teatro, exemplo, ela entra em contato lá, sai do corpo, tem a projeção, aí entra em contato com uma situação,
que deixa aquilo muito escrachado para ela, muito claro para ela. E aí ela leva aquilo para o set consciência terápico lá à noite, durante o atendimento intensivo dela, e aquilo fica mais evidente ainda em campo. Às vezes você coloca o evoluciente em projeto e aquilo vem à tona de novo, e aquilo fica mais claro ainda. Então, a equipe extrafísica, né, orquestrando, ajudando a orquestrar esse momento revelador para ela. Isso aproxima ela com a paraprocedência. Ficou Mas claro? É feito, é como um teatro, é como Isso, é um teatro. É montado todo um encadeamento de situações, porque assim, é óbvio que seria mais fácil o terapeuta chegar para a pessoa, porque às vezes ele de fato está enxergando, não, você precisa fazer isso, vamos se mexer. Isso aqui, se você não mexer nisso aqui, você não vai para frente. Talvez isso não surta tanto efeito quanto ela passar por um processo teatral desse, entende? Criar uma historinha, né? Exatamente, criar uma historinha. Como uma metáfora, alguma coisa. Ok. Principalmente essas pessoas que, sabe, são muito racionais, que pela lógica, isso né, é o máximo. você não chega, aí você cria esse ambiente, ela vivencia, isso e é o essa máximo. vivência vem os outros veículos, e aí ela se desperta. Isso é bacana, né? isso é o máximo. Não, é real. Quer falar não uma coisa, não é Max? nada fantasioso, não é imagística, imaginação, fantasia. É um processo real que de fato acontece. É um acontecimento de encontro, às vezes sem marcar. De certas pessoas, ela vivencia aquilo na vida real, que parece que foi um teatro para ela aprender. Mais ou menos isso, né? Mas não é um teatro realmente. Tudo bem? Eu tenho uma pergunta com relação aos verbetes. Como é que uma pessoa pode fazer, ela acessa um verbete de alguma pessoa que produziu esse verbete, e lendo o verbete, que já aconteceu, logicamente, ela quer se esclarecer de algum item, como nós estamos fazendo aqui hoje. É possível essa pessoa acessar o verbetógrafo? Tem essa possibilidade? Não, sempre há. Só que tem que ter esses dados disponíveis. Existe, eu acho que no anuário agora, existe a relação dos verbetógrafos, mas não tem ainda com os verbetes, com os verbetes de cada um deles, né? Não tem. Ah, tá. Na enciclopédia tem, mas você tem que buscar pelo nome e pela siglazinha. É as iniciais, né? Você entendeu, Max? Você não tem como casar. Quer dizer, você tem que procurar as iniciais que estão no final do verbete, por exemplo. O da Ellen é ECQ. Se você olhar no final do verbete dela, é ECQ. Sim. Aí existe até um site que eu tenho esses dados, que é www.icge.org. Aí você encontra quem seria o ECQ. Na enciclopédia também tem. E aí você descobre que ECQ é Ellen Quintela. E aí você teria que entrar em contato com a Ellen sem problema nenhum. Okay. Mas não tem uma via direta ainda para isso. Pode ser, tem que perguntar para a verbetografia, verbetografia@caec.org, né, .br. Mas existe essa possibilidade, com certeza, para fazer perguntas aos verbetógrafos que já escreveram. Tá bom, tá bom. Obrigado. Trinomiologia, página 28. O trinômio autoassédio, heterassédio e autodesassédio. Você podia ampliar isso? Então vamos lá, isso aí é a base. É o caminho lá da autoconsciência terapia, né? Então a pessoa ela chega com um determinado autoassédio, percebe-se que ela está intoxicada do ponto de vista energético por conta daquele conjunto de pato-pensenes dela. Às vezes tem apriorismos mesmo, enfim, aquilo está intoxicando ela em algum nível. Ela entra nesse movimento todo que a gente descreveu aqui já do heteroassédio, né? Isso aí com ajuda, ou ela fazendo juntamente o movimento dela interno mesmo. E aí vem o autodesassédio. Por quê? Quando ela se percebe não pensada, né, a gente já falou aqui, ela deixa de estar sendo pensada, ela começa a pensar por si, ela assume as rédeas lá da evolução dela, do que ela precisa fazer. Esse autodesassédio, ele aparece. É quando a pessoa relaxa, que ela pensa mais limpo, aqueles apriorismos já não existem mais, as crenças também já ficaram defasadas, e aí ela fica melhor. Você vê que ela está mais homeostática, né?
Olha, tem uma pergunta que vem em cima disso que você está falando. Ó. Você mencionou que a consciencioterapia possibilita que uma consciência deixe de ser pensada por um conjunto de consciências. Entretanto, ao deixar de ser pensada por essas consciências, ela não estará passando a ser pensada por outras consciências, de outros bolsões? Se sim, como a consciencioterapia garante que essa migração seja positiva? A sua garantia de volta, né? Então vamos a uma premissa. A garantia sou eu. Vamos a uma premissa básica. A consciencioterapia não garante nada. Isso é o mais básico de tudo, para a gente começar a nossa conversa. Quem garante alguma coisa é a própria pessoa, né, que entra no movimento autoconsciencioterápico dela. Então, assim, vou tentar clarear aí o que eu falei antes, porque parece que ficou meio distorcido aí, né? O que a gente quis dizer com essa questão de estar sendo pensada ou não? Não só a consciencioterapia clínica ela pode promover isso. A autoconsciencioterapia realizada por cada um de nós, seja lá onde a gente estiver, ela também pode promover isso. Como? À medida que você vai avançando no processo do autoconhecimento e do autoesclarecimento, ou seja, você vai se esclarecendo a você mesmo acerca da sua realidade, com tudo aquilo que eu já falei, das suas tendências, do seu jeitão de funcionar, daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta, dos seus valores, enfim, você mapeia isso tudo. À medida que isso vai ficando muito claro para você, se está saudável ou não, isso te aproxima mais de recuperação de unidades de lucidez, que é o que nós chamamos de cons magnos, né? Que são as suas unidades de lucidez. E isso te aproxima mais da sua paraprocedência, ou seja, daquilo que você é de fato. Você deixa de ser a Ellen ou ser a Mabel e passa a te enxergar como consciência. Quando isso começa a acontecer e você começa a ficar mais lúcida a respeito do que você precisa fazer para ficar mais próximo do que está saudável, aquelas consciências que têm relação com você, e aí do ponto de vista, eu vou falar extrafísico, que foi o que você trouxe, né? Tem as intrafísicas também, mas as extrafísicas que você falou, essas consciências vão começando a ter, a partir daí, um holopensene incompatível com o seu. Por quê? Elas estavam mais energívoras, né? Se aproveitando daquela energia que você tinha, que não era homeostática, isso é o que mantinha elas ligadas a você. E aí eu faço um parênteses para trazer um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, a pessoa que tem muitas mágoas, muitos ressentimentos, ela cria uma afinidade com consciex que tem relação com mágoas e ressentimentos que se alimentam desse tipo de energia. À medida que ela vai passando, ou pelo processo autoconsciencioterápico lá na consciencioterapia clínica, ou seja lá onde ela estiver fazendo o movimento sozinho dela, que ela começa a entender a importância de compreender a doença do outro, o momento evolutivo do outro, as deficiências do outro, e aí vem o perdão e a reconciliação. Essas consciex anteriores, que tinham o padrão de mágoas e ressentimentos, já não conseguem mais ficar próxima a ela, não tem afinidade, não tem liga, porque ela está tendo um entendimento diferente, pró-saúde, diferente daquele que ela tinha antes. Então, é nesse sentido que ela deixa de estar influenciada também por essas consciex e passa a ser a sua própria figura influenciadora, entendeu? É ela se influenciando, é ela com o autoconhecimento dela, com a autopercepção dela, se influenciando. Então, é nesse sentido de que ela deixa de ser pensada, né, e passa a pensar por si. E aí, a gente trouxe a técnica da autoconsciencioterapia, porque é a técnica em questão que a gente está trabalhando aqui. Mas a pessoa ela pode usar N outras técnicas, por exemplo, a técnica da organização consciencial, da pessoa se organizar e entrar num movimento desse. A técnica da higiene consciencial. Da higiene consciencial. Então, como nós estamos falando de consciencioterapia, por isso que a gente trouxe a questão. Quando você trabalha com energia, faça um exercício desse em casa, né? Já deve ter feito. Quando você trabalha com energia, que você entra naquele movimento de estado vibracional mais intenso, o seu holopensene ele começa a sofrer uma alteração por conta do trabalho energético, você entra nesse movimento de deixar de ser pensado
e pensar por si. Agora, ninguém garante que isso vai durar. O que vai durar é se a pessoa mantiver Manutenção. a sua ortopensenidade, porque é o pensene pessoal que vai fazer com que se atraia ou não essas consciências. Eu até coloquei, acho que está na frase enfática, né? Eu coloquei isso... Tem eu aqui, tinha ó. tirado, é ortopriorização. É. Eu tinha colocado, mas eu acho que eu coloquei em algum local aqui dessa questão da ortopensenidade, que é importante você manter uma linha, porque essas consciências vão e voltam. A gente Claro. até brinca, deixa eu falar disso que é interessante. Então, quando a gente chega lá na segunda-feira, a gente fala das otimizações e das evitações, né? Então, as otimizações são todas essas que eu já trouxe aí da enumerologia, né? Da questão do que a gente fala do balneário energético aqui da Cognópolis. E as evitações? Paraguai, Argentina. Cassino. Não, aí todo mundo começa a torcer assim, mas como? Eu vim para Foz, turística, mas Paraguai. Mas eu entendi, você imagina, a pessoa vai lá, Tá aberta. se limpa, tira meio grupo de consciência de perto dela, ela faz esse movimento. No outro dia ela vai linda e maravilhosa para o Paraguai, que é a própria baratrosfera, naquele movimento, aquele dia que está com bastante gente, principalmente. E aí se suja toda de novo. E é só um trabalho a mais para ela, não é otimizador, né? Não, da com consciência certeza. Se a terapia. pessoa vem fazer essa terapia, né, de intensiva, Tem que o ser ideal é isso. que ela faça intensiva e fique na imersão, Isso. né? Porque aí tudo vai ser otimizado a favor dela, né? Ela vai ter projeções Claro, que mostrem coisas claro. importantes para ela, encontros providenciais que mostrem coisas importantes para ela. Claro, ela está num movimento que não é para outra coisa. É, né? exatamente. Eu só ia, assim, complementar, no sentido de entender o que acontece nesse processo de mudança da Consim, né? Ela está nesse processo de mudança intenso. Então, as consciex, elas não se afastam simplesmente. Elas dão um espaço, mas elas estão ali. Então, muitas delas vão passar por esse processo também, para consciencioterápico. Só que sempre sobra alguma, que foi o que a Ellen falou. Ai, volta! Porque tem aquelas que não estão assumindo ou não querem assumir esse processo. Assim como, às vezes, há uma resistência da própria Consim. Ela, às vezes, faz um intensivo, mas ela faz a tentativa, ela vai precisar voltar. Só aquele tempo não é suficiente, porque o grupo é muito grande. Muito grande. Agora, existem as recaídas, não existem, Ellen? Tem. Agora, que interessante isso que a Pilar falou, a questão da responsabilidade, né, Pilar? Pois Olha só, você como desencadeador da saúde de um grupo grande. Sim, precisa de ter outras essa consciências, consciência. né? A sua melhora desencadeando a melhora de um grupo grande de consciência. Porque você continua pensando, você muda os seus pensamentos, mas muitas daquelas consciências não conseguiram fazer essa mudança mais rápida que você está fazendo aqui, porque você está criando toda essa condição, né? E porque a De pessoa está querendo, né? receptividade. E ela está querendo. Ela E tá às vezes a querendo. consciência não está nesse E momento. precisa desse reforço, né? E aí entra intrafísico. nesse momento que a Mabel falou aí, que é o segundo momento, né? Que vem a recaída, aí tem um novo momento. E às vezes a pessoa ela volta com uma demanda igual Isso. daquela de 2, 3 anos atrás. Ou voltou com uma demanda parecida, alguma coisa já reciclou, mas está mais ou menos na mesma linha, entendeu? Não conseguiu ainda fixar um novo padrão. É isso? E uma outra Pois coisinha não. também é quanto ao parapsicodrama. Porque, às vezes, a sensação de que aquilo é uma coisa não... às vezes pode vir mesmo, essa sensação de que aquilo não é o real, não é a realidade. Por quê? A própria Consim não estava em contato com essa realidade dela. Então, parece uma coisa, essa não é a minha realidade. Mas, ao deixá-la naquele campo e fazer essa representação, ela vai se aproximando dessa realidade dela e se tornando mais autêntica, né? Aceitando a realidade, o que é real da própria consciência. É verdade. E tem a progesterapia também, ela traz esse benefício, é interessante. Sim, sim. Que ela mostra para a pessoa como que ela pode estar bem, homeostática, saudável. Sabe aquela coisa dela entrar em contato com a energia boa?
dela estar aninhada ali. Isso é motivador, né? Exatamente. Aí, quando ela olha para aquele padrão que ela chegou na segunda-feira, é totalmente diferente. Ela olhar para o padrão da sexta-feira e para o da segunda é outra coisa, é outra pessoa. Você fala, gente, eu sou outra, de um dia para 5 dias depois. Vale a pena essa história que a Pilar está falando de psicodrama. Não sei se vocês leram o livro Cristo Espera por Ti. É interessante o caso da Consciex, que ela meio que passa por isso, né? Por um parapsicodrama, ela revê algumas vidas para cair a ficha do que ela errou, porque ela até então não tinha noção que ela tinha errado. Ela só vai ter noção que ela errou na hora que ela reflete sobre o assunto de novo, como se ela estivesse vivenciando novamente, né? Que é o exemplo que a Ellen trouxe. Quando puder gravar, né? Fazer um vídeo, aí vai ser um tipo para psicólogo. Exatamente. Mas é verdade, porque você olha, a pessoa não se reconhece, né? Isso não pode ser comigo. A gente tem muitas facetas. Ellen, os evolucientes que chegam até a consciencioterapia apresentando a síndrome da dispersão consciencial, normalmente quais as técnicas que vocês utilizam que têm resultados mais eficazes? A técnica mais eficaz está relacionada com o contraponto da síndrome, né? Porque a síndrome é o processo da desorganização consciencial. Então, assim, as técnicas que nós mais utilizamos são técnicas que se aproximam a ajudar a pessoa a se organizar do ponto de vista consciencial. E aí é varrendo o processo holossomático, porque não dá só para ela se organizar do ponto de vista intrafísico. Precisa organizar as energias, a questão dos pensenes, né, o que ela está pensando, a questão das emoções. E aí a gente usa essa técnica da checagem holossomática para ajudá-la a organizar veículo por veículo, porque isso vai ter uma repercussão no entorno dela. Então a gente falou, né, que a Kátia fazia aqui da questão de ir na casa e olhar os bagulhos energéticos, né? Então fazer a limpeza intrafísica dela. Mexer nos bagulhos que tem em casa, na organização da casa, da rotina da casa. Às vezes a pessoa se veste de uma maneira extremamente desleixada, né? Ela pode melhorar aquela aparência dela, o cabelo, né? Enfim, uma série de coisas mais externas que ela pode começar a mexer. Do ponto de vista das emoções, o que está mais iminente, mais gritante ali, conflituoso para ela? Começa a organizar aquele processo todo. Então, são várias dicas que nós vamos passando com relação à varredura do holossoma. O trabalho com energias normalmente ajuda muito nesse sentido, né? Assim, é até clichê falar isso, né? Mas a energia ela está em tudo, né? É difícil a pessoa passar pela... A gente até fala isso, né? A técnica autoconsciencioterápica, ela não é para qualquer um. Infelizmente, por exemplo, não dá para uma pessoa que tem uma labilidade emocional muito grande, ela não vai conseguir aplicar a técnica da autoconsciencioterapia. O nível de desorganização dela é tão grande que ela não vai conseguir aplicar a técnica. Então, a energia ela está em tudo, a pessoa precisa estar mexendo, porque assim, o pensene ele é indissociável, né? Quando você parte ele vira doença, né? Que você começa a pensar de um jeito, sentir do outro e a sua energia de outra maneira, já virou doença. Então, se a energia está ligada ao que você pensa e ao que você sente, isso precisa estar sendo mexido. Não tem como você pensar melhor e sentir de uma maneira mais madura, mais equilibrada, se as energias estão intoxicadas por algum nível. E vice-versa, entendeu? Se você não começar a sentir melhor e eliminar os seus patopensenes, por exemplo, as suas energias vão continuar desequilibradas. Você vai precisar trabalhar mais. Mas sempre tem que estar no meio, não tem jeito, né? Obrigado. Separar. Assim, pegando o gancho da Pilar, quem está pela primeira vez fazendo consciencioterapia, tá? O que seria o ideal? Porque aqui tem toda uma otimização, por mais que estejamos em você não vai me dizer que você vai virar abóbora, né? De jeito nenhum. Como assim? Tem que Virar abóbora continuar é a Cinderela. A Cinderela estava bonitinha, deu meia-noite. Tem que continuar a Cinderela. Não. E aí, sim, de quanto tempo que é nessa questão de consciência? Isso é muito, muito relativo, né? Como você chama? Denise. Isso não dá para você dizer, é tantos %, é tanto tempo. Isso vai depender de você, né? Só de você. Tá.
só de mim, só dele. Certo. Isso depende do que você quer manter próximo a você. É aquilo que eu falei, acho que com alguém aqui anteriormente. Você vai escolher se você quer estar saudável ou se você quer estar doente. Se você quer estar saudável, você vai ter companhias ao seu redor, sejam elas intra ou extrafísicas, saudáveis. Sim. Se você escolher ficar doente, as suas companhias intra e extrafísicas vão permanecer doentes, entendeu? E aí são as suas ações que vão nortear isso daí. E é coisa mais antipática que isso? Mas é a realidade, né? Depende de cada um. Não, Tem não, jeito. eu sei, não, mas essa questão desse compromisso até, porque eu já vinha de pensenes, né, de ortopensene, como você colocou ali, né, então chega de como a Consim pensa, reformulou seus pensamentos, caíram algumas fichas, enfim, a Consciex, ou algumas, pode ser que não caminhe neste mesmo ritmo, é nessa questão. E aí, às vezes vão querer puxar o seu tapete, às vezes vai surgir um contrafluxozinho. E aí, qual que é o grande lance? É você estar lúcida para isso. Tá. Que você já teve um entendimento, pelo que você já falou aí, de algumas coisas a seu respeito. Sim. E aí, você precisa estar lúcida para isso. Eu vou te dar um exemplo meu, ver se dá tempo. Dá, né, Mabel? Dá. Te dar um exemplo meu pessoal para mostrar exatamente isso. Eu sou anestesista, né? Trabalho em centro cirúrgico. Então, assim, a minha profissão já exige uma atenção a maior, né? Porque eu estou cuidando de alguém ali, preciso manter esse alguém vivo, fazer ele dormir, fazer ele acordar bem, enfim, eu estou cuidando da pessoa que está ali comigo todo dia. No início, eu não tinha essa percepção, né? Quando eu comecei a conhecer a Conscienciologia, estava lá fazendo medicina, tapada de tudo, não tinha noção dessa questão da influência, da energia, enfim, e dos cuidados que eu deveria ter com relação a isso. As coisas foram caminhando, eu fui estudando, fui enxergando a importância de determinadas situações, e hoje eu me encontro num movimento muito grande de, assim, estar full time tentando olhar o meu entorno. As pessoas que chegam até a mim, as sincronicidades que acontecem, as ações e os movimentos que acontecem ao meu lado, porque eu sei que aquilo quer me dizer alguma coisa. Então, por exemplo, umas 2 semanas eu estava lá preparando as minhas medicações para começar uma anestesia, e antes de eu entrar na sala para anestesiar essa pessoa, alguém me puxou no corredor e falou: "Ih, Ellen, você vai anestesiar?" Eu que fiz o pré-anestésico dessa paciente, a paciente complicada, assim, eu não lembro muito bem, mas eu acho que era uma paciente que tinha algum componente psiquiátrico, enfim. E essa pessoa comentou comigo que era uma paciente complicada. Eu já entrei na sala com isso na cabeça e tal, cumprimentei a paciente, me apresentei e fui mexer com as minhas medicações para começar a anestesia. A hora que eu quebrei uma ampola, que eu quebro todos os dias, nunca acontece nada, eu cortei profundamente meu dedo com a ampola do medicamento que eu estava abrindo para aspirar. Na hora, aquilo, todos os mega sentidos se ligaram. E aí eu fiquei mais atenta, eu falei: para tudo. Aí eu fui lá fora, fui lavar minha mão, porque estava sangrando e tal, dei uma mega enrolada, enrolei, fiz curativo para trabalhar com energia, mexer com as coisas para ver se a situação se resolvia. Fui ver a ficha de pré-anestésico dela, na ficha do pré-anestésico dizia que ela tinha um processo de via aérea para você fazer anestesia geral difícil. Aí eu criei o processo de segurança. Falei: traz a maletinha de via aérea difícil, deixa tudo preparado na sala, chama o enfermeiro para a sala. Eu montei toda uma parafernália. Um teatro, é um set. Eu montei esse set, esse teatro, porque eu percebi que alguma coisa o cenário poderia terminar em alguma coisa ruim. De fato, a intubação foi difícil, mas assim, não teve nenhum dano para o paciente, nada disso. Mas você vê, as ações foram me dizendo. Um cortar de dedo com a ampola, eu já fiquei ligada. Então, por isso que depende de você, de como que você está se manifestando, entende? O que você quer? Você quer estar atenta? Você quer estar desligada? Você quer estar lúcida? Quer estar mais instintiva? Entende? Depende de como você quer estar se sentindo ou se manifestando. Por isso que é importante, isso que a Mabel falou da manutenção, da ortopensenidade, é você pensar, sentir as suas energias estarem compatíveis com aquilo que você quer o tempo todo.
Entendeu? Às vezes, Denise, a gente precisa passar até por reformulações, ou repadronizações, ou reciclagem dos nossos valores. Às vezes tem valores obsoletos aí, que estão demodê, que já estão desatualizados, que você pode jogar no lixo e adquirir novos valores, entendeu? Às vezes o ponto é aí, isso vai te centrar nessa ortopensenidade. Beleza? E, na verdade, o desesperto é aquele que mantém isso por um bom tempo. Daí ele chegou na dispersidade. Ele consegue manter esse padrão bastante tempo. Oi, pode falar. A técnica do pensenograma, né? Que você vai fazendo lá todo dia. A Juliana que mostrou isso também, né? Ela tem um artigo sobre isso. Hoje você ficou o dia inteiro desassediada, amanhã também. Aí chega um dia, alguém pisa no seu calo. Aí você acaba com o seu pensenograma, né? Você lembra? O gráfico vai lá embaixo. Aonde que está publicado esse artigo da Juliana dos Remédios, que também é consciencioterapeuta? Se eu não me engano, está na primeira revista da OIC. Você lembra, Miriam, se está na primeira revista da OIC? Não sei se saiu na consciência que é a... Teve algum evento que ela apresentou isso? Foi o simpósio ou foi a jornada de saúde, né, que ela apresentou. Então está na revista Consciente, assim. Tá na revista. Pronto, então quem quiser, vale a pena ler, que é uma técnica que ela desenvolveu para avaliar a qualidade dos seus pensenes no dia a dia, que é a base dessa autossuperação que a Ellen está trazendo aqui para nós hoje. Para te ajudar em relação ao nome do verbetógrafo, a Rosa Nader mandou aqui, existe o site www.icge.org.br, tá? Esse site, existe uma aba em cima, escrito enciclopédia. Você entra nessa aba e vai entrar verbetes defendidos, que são os verbetógrafos que já apresentaram verbetes. E ali você procura pelo nome do verbete, o título do verbete, e vai estar o nome do autor. Então, esse site, quem quiser acessar, tem muitas coisas da enciclopédia ali, e aí a gente resolve o problema de saber quem é o autor do próprio verbete. Tá? Nós estamos basicamente terminando, não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Não? Queria lembrar então que amanhã, cedo, então voltando, quem não assistiu o início da tertúlia, a gente tem o lançamento dessa revista, que é a revista Interparadigmas, tá? É uma revista só de doutores da Conscienciologia, e ele já está sendo lançado, então, a primeira revista, o organizador é o Alexandre Zaslavski, e tem também o lançamento do Anuário da Conscienciologia de 2012, que vai mostrar as realizações das ICs, da CCCI, de uma maneira geral, ao longo do ano. A ideia é que, obviamente, pelo próprio nome, a gente tem uma edição dessa por ano, contando a nossa história, né? E aquilo que a gente tem feito aí em favor da tarefa do esclarecimento. Agradecemos aí a Ellen pela excelente defesa, né? Aguardamos as dezenas de centenas de outros verbetes. Agradecemos a presença de todos, de todas as catástrofes, né? E muito obrigada e até amanhã. Eu que agradeço a todo mundo pelo debate. Pontuações da tertúlia de hoje. 23 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 15 perguntas online. Os recados de hoje serão: Adriana Kawati, curso Profilaxia e Superação da Síndrome do Impostor; a Beatriz Pagamonci, Congraçamento das Instituições Conscienciocêntricas; a Liliana Scarpani, com o curso Imersão Verbetográfica; Alba Cardoso, com ECP2 em Foz; e Maximiliano, com as pensatas. Boa tarde a todos. Em nome do CAEC, estou aqui para convidar vocês para o curso Profilaxia e Superação da Síndrome do Impostor. Este curso ocorrerá aqui em Foz do Iguaçu entre os dias 17 a 19 de janeiro de 2014. O curso consta de aulas teóricas, campos de autopesquisa e campo energo-parapsíquico, com o professor Epicom Rui Bueno. Maiores informações pelo e-mail caec@caec.org ou por telefone 045 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Bom, é hoje
hoje dará início ao 25º congraçamento das ICs. O cerimonial de abertura será às 19 horas no discernimento. E às 21h30 haverá um jantar no Iguaçu Resort Hotel por adesão antecipada na recepção do CAEC. Amanhã, no sábado, das 15 horas às 18 horas, no Salão da OIC estará acontecendo a exposição das ICs e a comemoração dos 10 anos da OIC. No domingo, às 15 horas, haverá a inauguração da primeira fase da Alameda Técnica de Viver no campus da Acinvex. Aguardamos sua presença. Obrigada. Boa tarde a todos. Teremos em Jundiaí imersão verbetográfica, curso voltado para os iniciantes da escrita verbetográfica, ministrado pelas professoras Rosa Narder e Eliana Manfroy. Uma parceria entre a ACIPEC e a Enciclosapiens. Data, dia 18 e 19 de janeiro. O objetivo do curso é oferecer um conhecimento geral da estrutura dos verbetes da enciclopédia da Conscienciologia, facilitando a autoinclusão verbetográfica através da escrita, da defesa pública ou não do seu verbete. As inscrições vão até o dia 10 de dezembro, através do e-mail acipec@acipec.org e maiores informações pelo site www.complexes.com.br. Obrigada. Oi, boa tarde a todos. Em nome do IPC, eu gostaria de fazer a chamada, na verdade, a última chamada para o ECP2, vai acontecer no final de semana que vem, dias 13, 14 e 15 de dezembro, com a IPCOM Adriana Lopes. Quem ainda não se inscreveu ou conhece alguém que ainda está interessado em fazer o ECP2 e que ainda não se inscreveu também, pode procurar a gente, tanto aqui no CAEC quanto no IPC. Pelo CAEC, vocês podem ligar para 3525-2652, 3525-2652, e para o IPC pelo 2102-1448. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de divulgar aqui para vocês esse curso, esse novo curso que o CAEC está promovendo em parceria com a Pré-IC de Paremiologia, que é o curso Paremiologia Pensatas em Ação. O objetivo principal desse curso é ajudar as pessoas a criarem as suas próprias pensatas, né? Para quem não sabe o que é pensata, nas mini tertúlias, todas as manhãs, o professor Valdo, ele traz para a gente 6 pensatas, né, que são pensamentos conscienciológicos, né, de ideias mais avançadas. Na verdade, a pareme é isso, né? Ao longo de toda a história foram criados vários pensamentos, máximas, né, provérbios, e a ideia é que nesse curso a gente desenvolva por nós mesmos as nossas pensatas. Então, para isso, o curso vai acontecer em 2 dias, né? Ele vai acontecer no final do ano em 2 edições. Vai ter uma que vai acontecer dia 18 e 19 de dezembro, e a outra vai acontecer dia 6 e 7 de janeiro. E nesse curso a gente tem 3 professores orientadores, né? Que eu vou estar lá como autor, e nós temos também o Otto Mendonça e o Laurentino Afonso, que são poliglotas, né, e linguistas também. Então é gente especializada na escrita para ajudar as pessoas a desenvolver as pensatas. Esse curso ele já foi feito como um piloto, né, com um grupo da verbetografia, e agora a gente está trazendo ele aberto ao público aí, e a gente espera vocês todos lá. Ok? Obrigado. E o verbete de amanhã é Verbetografia Conscienciológica, da especialidade Enciclopediologia, com a verbetógrafa Rosa Nader. Agradecemos a todos pela presença e até amanhã.